Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Naftaluf. Eu sou o Luffy Steff em mais uma edição maravilhosa do meu programa semanal aqui no YouTube, Naftaluf, no canal Luffy Naftaluf. Pois é, minha gente, e hoje eu vou mudar um pouco de assunto. Quem acompanha meu canal sabe que o assunto principal acaba sendo novelas, telenovelas, teledramaturgia brasileira, etc e tal. Memória dá, né, na verdade, as novelas do século XX. Mas hoje eu vou mudar de paixão, vou deixar um pouco de lado essa paixão maldita das novelas e vou para outra paixão maldita que é o cinema, né? Bom, para quem não sabe, algumas pessoas já sabem que eu sou um amante do cinema, um cinéfilo, e eu sou um cineasta também. Aliás, muitas pessoas me perguntaram também, que estão acostumadas a ver meu canal aqui no YouTube, mas querem ver meus filmes mesmo, né? Que não são os programas que eu gravo aqui pro canal, que é uma coisa mais jornalística, né? Então, quem tiver interesse em conhecer o meu trabalho como cineasta, deixo a dica. Meus curtas-metragens estão todos, quer dizer, quase todos, disponíveis no Vimeo. Então, tem o meu canal no Vimeo, que vocês podem acessar. Lá estão meus curtas-metragens, quase todos, com exceção dos 2 primeiros, que permanecem obscuros e não sei se um dia virão à tona. Mas quem quiser conhecer meu trabalho de curta-metragista, eles estão no Vimeo. Já o meu trabalho com os meus longas-metragens, um dos meus longas é A Volta da Paulicéia Desvairada, um documentário realizado em 2012 e que está disponível também gratuitamente na plataforma Cultura em Casa. Dá para achar então. E o meu outro longa, o São Paulo em Hi-Fi, ele no momento está sem plataforma, mas em breve estará. Quem quiser acompanhar mais sobre o São Paulo em Hi-Fi, saber as novidades desse filme, basta seguir a página do filme no Facebook. Lá a gente avisa as novas plataformas para onde o filme irá. Se bem que esse filme existe em DVD, quem quiser adquirir, existe o DVD que foi lançado oficialmente no mercado há 5 anos atrás e continua à venda. Hoje vamos falar de cinema, isso mesmo, e de um filme que para mim é muito especial. Vou falar de um filme específico, que é Febre de Juventude, um filme que também por si só, em seu roteiro, também fala de uma paixão maldita. No caso, a paixão de um grupo de jovens norte-americanos pelos Beatles. If there's only 20 minutes left before the Beatles go on stage and you haven't got a ticket, you better use your head, your lungs, your legs, your shoulders, your father's car, and anything you've got. I want to hold your hand. Rated PG. Now playing at the Camel View and Town and Country Theaters and the Phoenix Drive-In. Pois é, gente, os Beatles, uma paixão maldita ou uma paixão bendita para muitas pessoas ao redor do planeta, né? Muito embora hoje em dia, em 2021, há quem diga que os Beatles estão sendo esquecidos e vão começar a ser esquecidos, eu acho isso um sacrilégio, né? Não concordo com isso, né? Acho que os Beatles, pra mim, e acho que pra muita gente, né? Até hoje permanece como a maior banda do pop rock de todos os tempos, né? E sempre será, né? Eu acho que os Beatles, tudo bem que eles vieram já pegando uma tradição do rock, de algumas coisas que já tinham acontecido, no caso, coisas do Elvis e coisas da própria da música inglesa, né? Da onde os Beatles vêm, que são ingleses, claro, misturaram aquilo e acabaram fundando as bases do que até hoje é a base da música pop no mundo todo, né? Não só nos Estados Unidos ou na Inglaterra, né? Não só nos países de língua inglesa. Então eu acredito que nos últimos 60, 50 anos a influência dos Beatles permanece. Eu acho que sempre permanecerá, né? Mas há quem diga que não, que os Beatles não são mais importantes. Eu, obviamente, discordo. Sou um bitomaníaco assumido, adoro os Beatles, sempre vou estar escutando eles, e gosto muito. Claro que eu também gosto de muitas outras bandas, como por exemplo os Rolling Stones, que eu também amo, embora eu goste mais de Beatles que de Rolling Stones. E já que a gente está gravando o programa hoje, nessa terça-feira, hoje é terça-feira, dia 24 de agosto de 2021, aproveito também para fazer uma homenagem ao Charlie Watts, baterista dos Rolling Stones, né, cuja morte acabou de aparecer a notícia, né, acabei de receber essa notícia sobre a morte do Charlie Watts, lendário baterista dos Rolling Stones, morreu aos 80 anos, então também fica aqui minha homenagem pro Charlie Watts e pros Rolling Stones, que é uma banda também maravilhosa, né. Mas enfim, vamos falar de Beatles. Então, Beatles. Bem, na verdade, esse filme que eu quero homenagear hoje, do qual eu quero falar, o Febre de Juventude, é um filme sobre a Beatlemania, mas não é nem sobre os Beatles, né? E nem, muito menos, tem a participação dos Beatles, né? Um filme genial, gente. Um filme que fala dos Beatles e da Beatlemania sem mostrar os Beatles, né? Praticamente sem mostrar, né? Já vamos ver por quê. É uma obra de gênio mesmo. E por que eu resolvi falar desse filme? Bom, além de eu ser apaixonado por esse filme, ser um dos filmes que eu mais vi e revi na minha vida, até hoje eu revejo, ele estreou no Brasil há exatamente 35 anos atrás.
é em 86. Mas como assim? Um filme de 1978? Isso, o filme é de 78. E estreou no Brasil em 86, há 35 anos? Exato. Pois é, o filme feito em 1978 nunca passou nos cinemas brasileiros, né? Ele ficou inédito nos cinemas daqui, nunca foi lançado em VHS aqui, portanto ele só apareceu para nós brasileiros na noite de sábado, 9 de agosto de 86, no Supercine da TV Globo, logo após a novela Selva de Pedra. Pois é, eu estava lá e assisti o filme na íntegra naquela mesma noite, acompanhado da minha irmã e do meu pai. Jamais esquecerei essa noite que até hoje é mágica, onde eu assisti pela primeira vez essa obra que até hoje me inspira, Febre de Juventude. E sobre a estreia desse filme no Supercine da Globo, o jornal O Globo comentou uma semana antes, no domingo, dia 3 de agosto de 86, a revista da TV, assinada por Paulo Perdigão no jornal O Globo, comentou sobre Febre de Juventude na Globo. O dia em que os Beatles fizeram Nova York parar. Aí eles explicam um pouco sobre o contexto em que o filme se passa, um pouco do filme, e aí fala, né? Para recordar esse momento histórico da era do rock, Steven Spielberg, com seu habitual toque de Midas, já vamos falar disso, produziu em 78 o vibrante Febre de Juventude, I Wanna Hold Your Hand, sábado, 21h30, canal 4. Sim, porque o Globo é do Rio, então no Rio a Globo era canal 4 na época, né? Aqui em São Paulo era canal 5. Verdadeiro achado no campo da memoráblia e deliciosa viagem ao passado, bem ao gosto, por sinal, do diretor estreante Robert Zemeckis e do co-roteirista Bob Gale, os mesmos que, ao lado de Spielberg, promoveriam em 85 o curioso De Volta para o Futuro, Back to the Future, um salto nostálgico aos idos de 55 numa autêntica máquina do tempo. Exatamente. Aí eles falam um pouco do filme, do Febre de Juventude, tal, e comentam esse filme, então, no domingo, praticamente uma semana antes da exibição do filme, que foi no sábado seguinte. Na sexta-feira, véspera da exibição do filme, portanto 8 de agosto de 86, o mesmo jornal o Globo comentou o filme mais uma vez, dessa vez na coluna Rio Show, no segundo caderno, na parte de fim de semana. E aí eles começam o artigo dizendo: o que você estava fazendo no dia 9 de fevereiro de 64? No Brasil era um dia quente de carnaval, mas na América do Norte os Beatles eram lançados para o cinema mundial. Exato. Por que eles batem a tecla dessa data? Porque na história do Febre de Juventude, né, o filme se passa exatamente nesse momento, em 9 de fevereiro de 64, né, quando os Beatles fizeram a sua primeira aparição nos Estados Unidos, né? A banda inglesa de Liverpool foi aos Estados Unidos pela primeira vez e se apresentou no então lendário programa de Ed Sullivan, na TV americana, onde tudo acontecia, né? Um verdadeiro who's who, né? Quem passava pelo Ed Sullivan, né, virava notícia e em alguns casos, sucesso mundial. Foi o caso dos Beatles, né? Quer dizer, a Beatlemania, que já estava invadindo os Estados Unidos, teve o seu último, né, o golpe final para que os Beatles tomassem mesmo os Estados Unidos para si, foi essa exibição no Ed Sullivan Show na noite de 9 de fevereiro de 64. E é esse o fato que deflagra o filme Febre de Juventude, como a gente vai ver daqui a pouco também. Por isso que eles perguntam o que você estava fazendo nesse dia. E aí eles explicam. Naquele dia, os 4 ingleses se apresentaram no programa de TV de Ed Sullivan, num auditório com capacidade para 728 pessoas, mas 60 mil se desesperavam para ter o ingresso. E aí eles explicam. Para recordar este momento histórico, Steven Spielberg produziu o filme I Wanna Hold Your Hand, traduzido aqui como Febre de Juventude, que a TV Globo exibiu amanhã às 9h30 da noite e que vai deixar muita gente grudada nos aparelhos de TV. Este filme não foi exibido nos cinemas brasileiros, como eu também já falei agora há pouco, né? E aí explica um pouco mais sobre o filme, enfim, né? Hoje o público da TV Globo vai poder reviver este dia, né, de 64 e rever os Beatles que entram em cena através dos receptores de TV e tal. Enfim, também daqui a pouco a gente fala sobre esses detalhes também. E aí eles contextualizam, né? Quando os Beatles invadiram os Estados Unidos, por assim dizer, a América ainda estava chocada e deprimida com os acontecimentos de 3 meses antes, o assassinato do presidente Kennedy, né? O Brasil vivia um ritmo de carnaval quente e triste com a morte de Ari Barroso, que morreu naquele carnaval, né? De 64. E o Brasil espreitava a Revolução de Março. Revolução, eles colocam revolução ainda com R maiúsculo, sacrilégio, né? Claro que não foi revolução nenhuma, e sim o já famoso golpe militar de 64, que nós sabemos, né? E finalmente, no sábado, 9 de agosto de 86, no mesmo jornal o Globo, na coluna Os Filmes de Hoje na TV, novamente eles fizeram uma resenha no segundo caderno, Febre de Juventude, I Wanna Hold Your Hand, 9h30 da noite, em cores. Produção americana de 78. É muito engraçado essas resenhas antigas, né? Porque aparecia em cores. Por quê? Porque a TV aberta ainda passava muito filme preto e branco. Então eles punham nas resenhas de jornal e revista, né? Colorido, preto e branco, né? Para o público que estava lendo esses periódicos saber o que o aguardava, né? Quando ia ligar a televisão para ver tais filmes, né?
Claro que essa prática cai em desuso, né? Porque hoje em dia, praticamente, os filmes em preto e branco estão todos relegados à TV a cabo, né? Não passam na TV aberta. Mas enfim, aí eles cravam aqui novamente. Comédia não exibida nos cinemas brasileiros em produção executiva de Steven Spielberg, estreia do diretor Robert Zemeckis na direção de longas. Bem, a trama do filme, que afinal eu não contei, mas já vamos ler aqui a resenha deles, né? 5 adolescentes de Maplewood, Nova Jersey, na verdade são... 5 adolescentes, é que depois eles... Não, são 6, né? Eles colocam 5, mas na verdade são 6 personagens, né? Decidem ir a Nova York assistir a primeira apresentação dos Beatles no show de TV de Ed Sullivan, nos estúdios da CBS, na noite de 9 de fevereiro de 64, e, se possível, penetrar no Plaza Hotel, onde o quarteto se hospedou. As aventuras do grupo são narradas em forma de grafite, aí já tem uma palavra interessante, que daqui a pouco a gente vai falar de um outro filme que tem muito a ver com esse, que é American Graffiti, do George Lucas. São narradas em forma de grafite e ritmo frenético pelo realizador e seu co-roteirista Bob Gale, os mesmos que, ao lado de Spielberg, promoveram em 85 De Volta para o Futuro, uma curiosa viagem ao passado recente. Aqui reconstituem a noite em que a América sucumbiu à Beatlemania. E assim, depois desses 3 artigos do jornal O Globo promovendo o filme que a Globo exibiu no sábado, as pessoas assistiram o filme. Foi o caso que eu falei. Eu assisti com meu pai e minha irmã na noite de sábado no Supercine. E eu lembro que eu e minha irmã, pequenos, ficamos excitadíssimos com aquele filme, com os Beatles, né? E já que estávamos assistindo ao lado do meu pai, que foi um grande Beatlemaníaco também, que ensinou eu e minha família a amar os Beatles também, né? E assistimos o filme. Na segunda-feira, eu lembro que na escola, algumas crianças também tinham visto o filme e estavam comentando eufóricas. Então o filme, né, realmente causou uma sensação, né, naqueles tempos da TV aberta em que todo mundo assistiu o mesmo filme na TV aberta na mesma hora e comentava na escola no dia seguinte. Era muito engraçado. No caso, não foi no dia seguinte, né? Foi na segunda-feira. Mas, enfim, esse foi a primeira vez que os brasileiros puderam assistir a esse filme Febre de Juventude. Mas os anos mostrariam que a Globo gostava muito desse filme e virou uma figurinha carimbada. Pelo menos uma vez por ano, a emissora reprisava o filme. Vejamos. Então o filme estreou na Globo em agosto de 86 no Supercine. No ano de 87, eu não sei se ele passou na Globo, confesso que não sei. Mas quase 2 anos depois da exibição original, em julho de 88, a Globo reprisou o filme no Festival de Inverno, que também era uma coisa deliciosa que existia na época. Eu lembro que nessa exibição eu estava passando, eram as férias de julho, e eu estava com a minha família numa espécie de hotel fazenda no interior de São Paulo, e estava muito frio, e eu lembro que outras crianças e adolescentes que estavam ali, que na noite em que a Globo exibiu o filme, todo mundo se reuniu no saguão do hotel, onde tinha uma televisãozinha, acho que até em preto e branco, se eu não me engano, e ficamos assistindo o filme ali. Então foi também muito marcante. Festival de Inverno, somente grandes sucessos do cinema. Quinta, Beatlemania, a onda que dominou uma geração. Febre de Juventude. Isso em 88. Um ano depois, em setembro de 89, a Globo passou o filme na sessão da tarde, né? E eu tenho inclusive essa versão porque eu gravei em VHS na época e depois digitalizei. Portanto, atenção, colecionadores malucos como eu. Existe essa versão que eu digitalizei do filme na sessão da tarde em setembro de 89, inclusive com as propagandas comerciais. Um dos intervalos anuncia o 3º capítulo de Top Model, que tinha acabado de estrear. Em algumas horas você vai ver a senhora Ed Lupus. Senhora Ed Lupus. Eu gosto de ouvir esse som. Olha, vai ser uma vida ótima para nós, senhora Lupus. E por que não seria? Eu tenho um emprego excelente, aliás, estou em perspectiva de melhorar. Essas capas plásticas para automóveis vão ser a coisa do futuro. Nós vamos ter que controlar as coisas nos primeiros anos e a gente não vai ter muita chance de divertimento. Mas querido, nós vamos ter um ao outro. Senhor e senhora Ed Lupus, até que a morte nos separe. Eu preferia ver os Beatles. O quê? Ed, para o carro, eu quero descer. Espera aí, como assim? Eu tenho uma entrada para assistir os Beatles e eu não quero perder. Mas nós vamos nos casar. Eu não posso, Ed. Bem, poucos meses depois, menos de um ano depois dessa exibição na Sessão da Tarde, em fevereiro de 90, a Globo reprisou o filme de novo à tarde, só que dessa vez no Festival de Férias, né? Porque naquela época a Sessão da Tarde, nos meses de janeiro e fevereiro, mudava de nome e virava Festival de Férias. Então, a Globo reprisou o filme mais uma vez em fevereiro de 90, dessa vez no Festival de Férias. Amanhã, a Beatlemania, uma onda que dominou toda uma geração.
Febre de Juventude, uma produção de Steven Spielberg. Festival de férias, amanhã, depois de Pão Pão, Beijo, Beijo. E finalmente, em dezembro de 95, a Globo reprisou o filme mais uma vez no sábado à tarde, no sábado, às 4 da tarde. Bons tempos em que, às vezes, no sábado à tarde, a Globo passava filmes numa sessão chamada Cinema Especial. E nesse sábado, que foi 16 de dezembro de 95, a Globo passou Febre de Juventude no sábado à tarde no Cinema Especial. Na verdade, o gancho para essa reprise foi a série documental The Beatles Anthology, né, uma série documental sobre a carreira dos Beatles, que a própria Globo exibiu naquela semana anterior, né, de 11 a 15 de dezembro, às 10h30 da noite, em 5 episódios. É uma série famosa que na época trouxe os Beatles de volta à tona, inclusive com o lançamento de um CD que também chamava The Beatles Anthology, com várias raridades e faixas inéditas. Acho que a única faixa inédita mesmo era Free as a Bird, né? Uma faixa muito bonita que na época, né, foi o gancho daquele lançamento. Então a Globo exibiu o Febre de Juventude no sábado para fechar a semana Beatles, né, já que tinha passado a semana toda exibindo os episódios de The Beatles Anthology. Então por que eu estou dando tanta importância para essas exibições do filme na Globo? Porque durante muitos anos a única forma de você ver Febre de Juventude era nas sessões da Globo, já que o filme nunca foi lançado em VHS. Né? Nos anos 2000, o filme começou a aparecer às vezes em sessões obscuras em alguns canais a cabo, mas era sempre muito estranho, não dava para achar, e também para baixar era raro, e finalmente em DVD ele nunca tinha sido lançado. Até que em 2019 o problema foi resolvido. Assim surgiu este primoroso DVD do selo Obras Primas, que no caso desse filme está plenamente justificado, porque o filme é uma obra-prima. Então esse DVD foi lançado em 2019 para a alegria geral da nação, né? Obras Primas, DVD, Febre de Juventude, I Wanna Hold Your Hand, né? Uma edição muito bacana, né? Muito bem cuidada, assim, com muitas imagens internas, né? E várias coisas interessantes aqui. Inclusive vem com um cardzinho bonito aqui, né? Que também reproduz os cartazes originais do filme. Eu me lembro que nos Estados Unidos, uma vez, quando eu era adolescente e estava peregrinando por Miami, eu me lembro de ter visto lá o filme em vídeo laser, aqueles discões, o tamanho de disco de vinil, só que eram em digital, né? Não era o CD, era o Video Laser Disc, né? Que era o tamanho do vinil, só que eram discos, né, na qualidade digital, Laser Disc. Né? Nos Estados Unidos, esse mercado dos filmes lançados em Laserdisc teve um certo approach nessa virada dos anos 80 para os 90. Mas depois essa mídia caiu em desuso rapidamente, lá mesmo. Por isso que no Brasil nunca veio. Né? Aqui no Brasil a gente só teve acesso a esses filmes em videolaser importados. Né? A indústria brasileira nunca entrou nessa onda porque essa onda se provou obsoleta antes mesmo dela chegar por aqui. Mas eu lembro de ter visto o filme por lá nessa mídia. Obviamente que eu não comprei, porque eu também não tinha nem aparelho para tocar, né? Mas enfim. Mas agora não precisamos nos preocupar com nada disso, porque existe o DVD maravilhoso que vem com o filme na versão original em inglês com legendas e, graças aos céus, na versão com a dublagem clássica, que é maravilhosa, né? E aí eu aproveito para dizer que esse é um dos filmes, né, que quem acompanha meu trabalho já sabe, que muitos filmes da minha vida eu prefiro até hoje assistir dublados. É o caso do Febre de Juventude, mas desde que seja a dublagem clássica, aquela que a gente viu na televisão, né? Nada dessas dublagens novas que às vezes a gente encontra por aí em alguns DVDs e em canais a cabo. Por exemplo, o filme Grease, nos tempos da Brilhantina. Não dá para assistir a dublagem nova, é intolerável, né? O Grease ou você assiste em inglês ou na dublagem clássica, né? No caso do Febre de Juventude, felizmente o DVD trouxe a maravilhosa dublagem clássica, que enriquece o filme ainda mais, né? Porque quando a gente assiste o filme na versão em inglês, é claro que ele é maravilhoso, ele é genial de qualquer jeito, mas os dubladores brasileiros conseguiram melhorar ainda mais o filme, melhoraram o que já era bom, né? O trabalho desses dubladores foi fantástico, depois eu vou falar disso também. E a outra joia rara, além da dublagem clássica, a outra joia rara que vem no DVD é um mini-doc de cerca de 40 minutos com o Steven Spielberg, produtor do filme, e o Robert Zemeckis, diretor do filme, e o Bob Gale, roteirista do filme ao lado do Zemeckis, os três falando do filme, uma coisa fantástica, falando hoje, lembrando da época, da produção. Então ali eles contam, né, para quem é aficionado por cinema em geral e aficionado por esse filme em particular, eles contam coisas incríveis, revelam coisas que ninguém sabia. Até tem uma coisa que o Bob Gale fala que o próprio Spielberg fala, isso eu não sabia também, tô descobrindo agora. Ele fala, adorei esse easter egg, né? E qual é o easter egg? O Bob Gale revela que as 4 personagens principais femininas do filme, né? Porque na verdade aqui não aparecem todos na capa, né? Aqui tem 3 meninas e um rapaz. Mas na verdade tem mais uma personagem feminina e 2 personagens masculinos, né?
As 4 personagens femininas do filme, que são jovens, né, que vão justamente saem de Nova Jersey para ir para Nova York em busca dos Beatles, né, embora uma delas seja contra os Beatles, né, as 4 personagens foram batizadas com as iniciais, os nomes delas são os mesmas iniciais dos nomes dos Beatles, e as personalidades delas também são inspiradas nos Beatles. Então, assim, temos a personagem Pamela, Pam, interpretada pela Nancy Allen, que é a mais romântica, mais fofa do time, é inspirada no Paul McCartney, por isso Pamela Paul, né? Pegaram? A personagem Grace, interpretada pela Teresa Saldana, que é mais séria, mais, né, decidida, firme, né, mais centrada, a Grace é inspirada no George Harrison, o outro Beatle. A Janice, a personagem cínica que é contra o sistema, rebelde, revolucionária, é óbvio inspirada no John Lennon, James John. E finalmente a Rosie, a maluquete do grupo, pequenininha, esquisita, meio bizarra, interpretada pela Wendy Jo Sperber, é inspirada no Ringo Starr, Rosie Ringo. Então esse jogo das iniciais e personalidades dos Beatles, né, numa versão feminina do Quarteto de Liverpool, foi muito interessante essa revelação que o Bob Gale fez aqui no documentário. Outra coisa maravilhosa desse DVD é que o filme está remasterizado, então as imagens estão belíssimas, com as cores originais, assim a gente também tem acesso ao filme como ele é, porque a versão que a Globo passava, mesmo essa que eu gravei na Sessão da Tarde em 89, já era uma telecinagem extremamente antiga, então o filme era verde praticamente, né? Parecia embolorado o filme, né? Era assim que a Globo exibiu o filme, né? A coloração já estava meio esverdeada. Aqui no DVD a gente vê as cores como elas são realmente, a gente vê todas as cores originais do filme, então isso é maravilhoso. Bom, esse trio que aparece comentando o filme dispensa apresentações, né? Mas mesmo assim vamos falar deles. O Steven Spielberg é um cineasta consagrado norte-americano, como sabemos, que hoje está na casa dos 70 anos, mas é uma figura mitológica, né? Um dos cineastas mais importantes de todos os tempos, né? Um cineasta pop, né? Que marcou, né, a segunda metade do século XX e até hoje faz trabalhos interessantes, embora às vezes ele, né, nem sempre os filmes dele são tão geniais, mas sempre é bom, né? Ele é um grande cineasta, sem dúvida. E naquele momento, em Febre de Juventude, o filme é a primeira produção do Spielberg, né? Ele tinha acabado de se consagrar como diretor com Tubarão, que foi o terceiro longa-metragem dirigido por ele, né? O primeiro foi Encurralado, um filme feito para TV, mas que acabou indo para os cinemas. Depois Louca Escapada, que foi um fracasso. Tubarão, que foi o grande sucesso, né? Que catapultou ele para a fama definitiva. E quando ele começou a produzir Febre de Juventude, ele também estava fazendo o quarto longa-metragem dele como diretor, que é o Contatos Imediatos Terceiro Grau. Né? Então o primeiro filme produzido pelo Spielberg, que ele assina a produção executiva, é Febre de Juventude. Inclusive aqui eu tenho um livro muito bonito, que é os filmes de Steven Spielberg, né? Um livro do Neil Cineart, que esmiuça a carreira do Spielberg, tanto de diretor como de produtor. Como esse livro foi lançado em 88, então ele vai até aquele pedaço, né? Claro. Então aqui, o último filme do Spielberg que ele analisa é O Império do Sol, né? Que foi lançado em 87. Mas tem um capítulo aqui que ele reserva para as produções do Spielberg, né? Filmes produzidos por ele. Então aqui, ó, The Spielberg Productions, e justamente começa já com Febre de Juventude, né? Essas imagens belíssimas que são do filme, né? E aí ele vai narrando os filmes que o Spielberg produziu até aquele momento, né? Depois de Febre de Juventude, de 78, o Spielberg produziu Carros Usados, também dirigido pelo Robert Zemeckis, em 80, Brincou com Fogo, Acabou Fisgado, com John Belushi, em 81, e Poltergeist, né? O primeiro Poltergeist, de 82, dirigido pelo Tobe Hooper. Aqui também tem várias cenas do Poltergeist, né? Que é um filme muito com a cara do Spielberg, né? Há quem diga, inclusive maldosamente, que o Spielberg teria dirigido algumas cenas em vez do Tobe Hooper, né? Mas não acho que seja por aí. Outros filmes importantes que o Spielberg produziu naquela época, Spielberg produziu, né? Que aparecem aqui. Gremlins, por exemplo, né? E também Goonies, né? Um grande sucesso da época, que aparece aqui também algumas imagens. E finalmente, De Volta para o Futuro, Back to the Future, de 85, onde justamente o mesmo trio de Febre de Juventude e de Carros Usados se reuniu, né? Spielberg na produção, Zemeckis na direção e Zemeckis com Bob Gale no roteiro.
Na verdade eu esqueci de falar, o trio também se reuniu no filme 1941, escrito pelos Zemeckis e Bob Gale e dirigido pelo Spielberg, que também foi um grande fracasso, né? Uma comédia de guerra dirigida pelo Spielberg, que ele dirigiu em 79, chamada 1941, se passa em 41, né, nos acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, numa chave de comédia pastelão, e é um filme muito interessante, embora tenha sido um fracasso retumbante, né, mas enfim, é isso. Então nesse documentário a gente vê esse trio falando dessas reminiscências, e é muito interessante, né, o Zemeckis comenta que a carreira dele aconteceu por causa desse pontapé inicial do Spielberg, que aceitou produzir Febre de Juventude, né, eles procuraram Spielberg, né, o Spielberg já tinha assistido um curta dirigido pelo Zemeckis, que é A Field of Honor, de 73, se identificou com o trabalho do Zemeckis e do Bob Gale e aceitou produzir Febre de Juventude, primeiro para a Warner, o estúdio, né, e depois o filme acabou nas mãos da Universal, que acabou sendo a produtora oficial do filme, né, e tudo mais. E a carreira do Robert Zemeckis mostrou-se gloriosa, né? Embora os 2 primeiros filmes dirigidos por ele, Febre de Juventude e Carros Usados, foram 2 grandes fracassos de bilheteria, embora sejam geniais, né? Na verdade, ele fez esses 2 filmes e ficou desacreditado na indústria porque os filmes não funcionavam na bilheteria. Até que o Michael Douglas, né, o ator e produtor e diretor também, Michael Douglas, viu Carros Usados, achou o filme esfuziante, elétrico, e achou que Zemeckis era a pessoa certa para dirigir o filme que o Michael Douglas estava estrelando ao lado de Kathleen Turner. Tudo por uma Esmeralda, em 84. O Zemeckis então trabalhou nesse filme como diretor contratado, o filme foi um sucesso, e aí na sequência o Spielberg apostou mais uma vez no Robert Zemeckis e produziu De Volta para o Futuro, que foi um sucesso interplanetário, que virou uma trilogia, né? O filme de 85, depois as continuações, 89 e 90. E a partir disso a carreira do Zemeckis aconteceu de vez, né? Em 88 ele faz um outro filme muito simbólico, produzido pelo Spielberg novamente, que é Uma Cilada para Roger Rabbit. E depois muitos outros filmes importantes vêm, né? Como A Morte de Kai Ben, de 92, Forrest Gump, em 94, quando ele ganha o Oscar, né? O Zemeckis. E mais recentemente, uma grande obra-prima do Zemeckis que passou despercebida injustamente pelas bilheterias e pelo Oscar, A Travessia, né? Um filme que eu gosto muito, inspirado no fato real, né? Do trapezista que atravessou num cabo de aço sem rede de proteção as então vivas Torres Gêmeas de Nova York, né? E não caiu, né? Ficou horas ali passeando para desespero do planeta, né? Isso aconteceu em 74 e esse episódio o Zemeckis romanceou no filme dele A Travessia, de 2015. Mas enfim, gente, muitas referências. Mas Febre de Juventude, então, é um filme muito bacana que conta, né, um filme feito em 78, mas que se passa em 64, e que conta a história desses jovens que saem, jovens considerados meio caipiras, meio provincianos, que saem de Maplewood, em Nova Jersey, e vão de carro, numa limusine, até Nova York com a tentativa de encontrar os Beatles, cada um com um objetivo diferente, né? Então são 4 personagens femininas e 2 personagens masculinos. Há quem diga que os personagens que são contra os Beatles, que odeiam os Beatles, que é o caso da Janis, né, uma militante das músicas de protesto e que acha os Beatles um marketing detestável, e por isso ela vai para Nova York para fazer piquete contra os Beatles. E ela vai acompanhada de um personagem maluquete, que é o Tony Smerkel, que é um personagem doidivanas, que tá a fim de pegar ela e que não tá nem aí pra nada, mas que também se diz contra os Beatles, né? Na verdade, ele morre de ciúmes do sucesso que os Beatles fazem com as garotas. E aí essa dupla, que tem uma participação importante no filme, ela vai contra os Beatles, né? Que tem gente que não gosta desses personagens, mas eu acho que eles são importantíssimos. Aliás, se eles não existissem, não haveria nuances no filme, né? Porque ia ficar um bando de fãs dos Beatles sem haver o contraponto. E esse contraponto era real, porque na época muita gente detestava os Beatles também, como até hoje, né? Então, assim, é importante que esses personagens estejam lá. Mais uma prova do brilho do roteiro, escrito pelo Zemeckis e Bob Gale. Outra genialidade do roteiro é o fato de trabalhar o tempo todo sobre a Beatlemania e não mostrar os Beatles, né? Os principais interessados. Então o filme não tem os Beatles, né? Na verdade, eles aparecem no clímax, na cena final, dentro de uma tela de TV, né? Com o tape do famoso show do Ed Sullivan Show. E em outros momentos aparecem personagens de costas, né? Que são vistos de costas imitando os Beatles. É óbvio que não são eles que estão ali, né? Então a gente nunca vê a cara dos Beatles, né? Isso é uma grande genialidade do roteiro. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, isso não tem a ver com direitos autorais por causa dos Beatles, né? O Zemeckis e o Bob Gale nunca tiveram a intenção de chamar os Beatles para atuar no filme, mas porque não são personagens, né? Os personagens são outros, né? O filme é sobre a Beatlemania, mas não é com os Beatles, né? Então, genial, realmente. Inclusive nesse mini doc que tem no DVD, o Bob Gale comenta que no roteiro, como estava escrito, Pamela se esconde embaixo da cama e os
os Beatles entram no quarto. Ele falou que alguns produtores da época liam o roteiro e não entendiam, achavam que eles queriam realmente contratar os Beatles para fazer aquilo. E ele fala, não, ela vê, mas a gente não vê. Né? Ele tinha que explicar toda vez que não eram os Beatles que iam atuar no filme. Que quando a personagem vê, ela vê, mas a gente não vê. E assim por diante, né? Outro brilho do filme está nessa estrutura episódica, né? O filme começa com um grupo de personagens que se separa, se dispersa, cada um vive aventuras e depois eles se reúnem no final, né? Uma estrutura de multiplot, né? Que a gente poderia chamar dentro da arte do roteiro cinematográfico, né? Uma espécie de multiplot. Né? Coisa que o George Lucas tinha feito um pouco antes no American Graffiti, que também era um filme nostálgico, né? Um filme de 73 que se passa em 62, né? Sobre a juventude de personagens no interior da Califórnia, de onde veio o George Lucas. Então o próprio Gale e o Zemeckis comentam também nesse documentário que o American Graffiti era uma referência para eles, né, para fazer Febre de Juventude. Então realmente os dois filmes têm estruturas muito parecidas, embora o American Graffiti tenha um tom um pouco mais agridoce, né, um filme mais poético, mais melancólico. O Febre de Juventude vai para um caminho mais explosivo, de comédia maluca, né, tanto que eles também falam no doc que as inspirações para eles eram antigos seriados dos Três Patetas e desenhos animados da Warner, né, da Turma do Pernalongo, os Looney Tunes, né. Porque era essa coisa malucada, explosiva, elétrica, né? Quase caricata, né? Que os personagens do Febre de Juventude têm mesmo, né? E que serve muito ao tema, né? Porque eu tava falando da tietagem alucinada em relação aos Beatles, então esses personagens se comportam mesmo quase como personagens de desenho animado. É um barato, né? Eu adoro American Graffiti também, é outro filme que eu amo. É outro filme que eu também adoro ver na versão dublada, com a dublagem clássica. Então são dois filmes seminais aí. Engraçado, né? Filmes feitos nos Estados Unidos dos anos 70 sobre a América dos anos 60, né? Sobre os Estados Unidos dos anos 60. Essa onda nostálgica realmente foi uma onda importante, né? Na cultura pop americana nos anos 70, né? Revisar a década anterior, né? Outra coisa interessantérrima, que quando a gente revê Febre de Juventude, a gente percebe como esse filme já é fundador também de alguns maneirismos de roteiro do Zemeckis e do Bob Gale. Por exemplo, Febre de Juventude tem vários momentos que parecem De Volta para o Futuro, por incrível que pareça. Podemos citar, por exemplo, o clímax, né? Que no De Volta para o Futuro, o clímax na torre do relógio, quando o Dr. Brown tem que conseguir ligar os cabos, porque vai cair um raio, e esse raio vai fazer com que o DeLorean do Marty McFly leve-o de volta para o futuro, né? No caso de Febre de Juventude, o clímax acontece na antena de TV, né? No topo do prédio onde acontece a gravação do Ed Sullivan, existe uma antena. Essa antena que está transmitindo o programa para todo o país e também para o Canadá. E o personagem Tony Smerkel, que odeia os Beatles, resolve subir ali e destruir a antena para poder impedir que o país veja os Beatles, né? E justamente cai um raio na antena. Então é uma cena muito parecida com a do final do De Volta para o Futuro. Outro recurso interessante, dessa vez tem a ver com Forrest Gump, né? Em Forrest Gump, o Zemeckis leva às últimas consequências essa coisa de mesclar cenas históricas, documentais, tapes históricos verdadeiros com cenas de ficção, né? Ele faz isso com brilho no Forrest Gump, inclusive porque naquela altura, em 94, os efeitos, né, as trucagens para conseguir juntar personagens documentais com personagens de ficção estavam muito mais avançadas do que em 78, né? Mas em 78 eles fazem isso também de uma forma mais artesanal e também brilhante, né? Para começar, o filme começa, a abertura do De Volta do Febre de Juventude mostra vários takes, né, documentários dos Beatles chegando nos Estados Unidos, realmente quando eles desembarcaram pela primeira vez, né? E depois no clímax, também no tal programa de TV, a gente vê a recriação do programa, né, dentro do auditório onde foi gravado, né, no estúdio, mas emulando o que seria o auditório do Ed Sullivan. E no canto, né, do estúdio existe as televisões mostrando o tape verdadeiro dos Beatles nesse dia. Então ele faz aí, de forma artesanal, a junção das cenas documentais com as cenas de ficção, né, que ele está recriando. Então isso já está ali, essa raiz, né, que ele ia desenvolver muito melhor depois em Forrest Gump. Entre outras picardias interessantíssimas para fãs de cinema, né? No documentário também o Spielberg comenta a inteligência do Robert Zemeckis ao recriar em estúdio. O filme é todo feito em estúdio, né? Então mesmo as cenas externas, que são as externas de Nova York, não foram em Nova York. Foram feitas em estúdios a céu aberto, estúdios da Warner, da própria Universal, né? Terrenos, onde eles recriavam pedaços de ruas. E assim aparecem as cenas de externas supostamente de Nova York.
Outro truque, as cenas de multidão, né? O Spielberg comenta que o Zemeckis fechava a câmera, né, para utilizar o máximo dos figurantes que eles tinham, que não eram muitos. Ele fala assim, se a câmera movesse 1 milímetro, ia ver que do lado da última pessoa não tinha nada, né? Não tinha mais ninguém. Todo mundo tá aglomerado no tamanho da câmera, para parecer uma multidão. Porque na verdade eles não tinham tantos extras assim, para realmente fazer uma multidão, né? Então eles faziam, com trucagens de câmera, eles conseguiam enganar o olho e passar a impressão de multidão, coisa que eles não tinham. Então essas coisas são incríveis, né? É isso que faz a gente admirar os cineastas do passado recente, né? Que não tinham à sua disposição os efeitos que a gente tem hoje, né? Não podiam criar multidões em computador, então tinha que lidar com o que tinha, né? Incrível, né? It's Sunday, February 9th, 1964. Thousands are mobbing the streets, praying for one glance. Oh my God! One touch. I figured out a way to get into the Beatles Hotel. The chances are 1,000,000 to 1. But some of them just might make it. Rosie, Grace, Pam, Janice, Smirko, and Ringo Klaus. Listen, I know everything there is to know about the Beatles. There's nothing I don't know about the Beatles. They've got no money, no tickets, no driver's license, and no fear. I want to hold your hand. It's the song they were playing the night America fell in love. Mas apesar de tanto brilho e genialidade, Febre de Juventude foi um fracasso de bilheteria, um fracasso retumbante, e eles também comentam isso, né? O Spielberg comenta que quando Febre de Juventude ficou pronto, o estúdio Universal fez uma exibição fechada, né, para as pessoas, e o Spielberg esteve lá. E essa exibição foi eufórica, todo mundo amou o filme ali, como ele tinha acontecido na exibição fechada de American Graffiti 5 anos antes, onde o Spielberg também estava presente, né, amigo do George Lucas. E a exibição do American Graffiti também foi uma apoteose, essa exibição fechada. E o filme realmente foi um grande sucesso, né, depois. Inclusive indicado a 5 Oscars, etc. Inclusive o Oscar de melhor filme, né, foi indicado, o American Graffiti. Mas o Febre de Juventude, apesar de ter tido uma exibição fechada também primorosa e cheia de elogios, depois fracassou nas bilheterias e foi completamente ignorado por muita gente naquele momento, né? Uma pena, uma grande injustiça, mas felizmente o filme foi redescoberto depois e hoje é um grande cult movie, né? Agora, sobre essa coisa do filme passar batido, às vezes até parte da imprensa brasileira não toma muito conhecimento do que era o filme. Vamos ver o que a jornalista Ana Maria Baiana escreveu no jornal o Globo em 78 sobre o filme. Então, no jornal o Globo de 16 de junho de 78, na coluna de Nelson Motta, ele estava de férias e a interina era a jornalista Ana Maria Baiana, né? Grande jornalista e pesquisadora. E então ela escreveu um artigo nesse dia com o título de Música e Cinema, capítulo 2. Nesse artigo, ela analisa uma onda do que estava acontecendo no cinema americano naquele momento, no final dos anos 70, de fazer filmes sobre rock, ou com rock, filmes que tinham estrelas do rock, ou que eram sobre o rock, né? Então ela analisa, por exemplo, o grande sucesso, rock ou música pop, né? Então ela analisa o grande sucesso dos 2 filmes da discoteca, que foram Saturday Night Fever, né, Embalo Sábado à Noite, e Thank God It's Friday, Até que Enfim é Sexta-feira. E ela comenta, este estrelado pela disco-deusa Donna Summer, com o seguinte slogan publicitário: após 5.000 anos de civilização, precisamos de um descanso. Até que Enfim é Sexta-feira. Enfim, ela comenta desses filmes, depois ela fala do American Hot Walks, né, que foi considerado um fracasso também. Não, American Hot Walks tem sido um vendedor de discos apenas razoável e um fracasso nas salas de cinema. E também ela comenta o filme The Last Waltz, né, um documentário sobre o conceito de despedida do grupo The Band, dirigido por Martin Scorsese e com estrelas como Bob Dylan na frente. Segundo ela, The Waltz enche cinemas e vende muito bem a trilha sonora. No Brasil, o filme foi lançado em agosto daquele ano, né, ia estrear em agosto daquele ano, em 78, né, essa coluna é de junho, com o título de Último Concerto de Rock. Depois ela comenta meio en passant o Febre de Juventude. Ela escreve assim: I Wanna Hold Your Hand, ficção documental sobre a explosão da bitomania, saiu rapidinho das casas de espetáculos, tão baixa foi a frequência, apesar da crítica ter sido das mais simpáticas com o filme, e não teve trilha sonora editada em disco. Destino Idêntico, daí ela vai falar de outro filme. Quer dizer, ela fala I Wanna Hold Your Hand, que é o título original do filme. Claro que ela nunca poderia escrever Febre de Juventude, porque esse título só foi inventado pelos tradutores brasileiros em 86, quando o filme chegou na Globo, né? Já que em 78 ele não foi lançado aqui.
Mas ela podia ter falado, né? Ela fala ficção documental, ela nem comenta que é produzido pelo Spielberg, que naquele momento já era um nome famoso, né? Não sei se ela... Provavelmente ela não viu o filme. Ela tá comentando, mas não deve ter assistido naquele momento, ela ainda não tinha visto o filme, né? Não sei também se ela tá escrevendo, se ela escreveu essa coluna do Rio de Janeiro ou se ela estava em Nova York, né? Sei lá. Enfim. De qualquer forma, no final da coluna ela comenta: agora estamos todos ansiosos com a estreia de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, prevista para meados de julho. O investimento foi gordo do produtor Robert Stigwood e com os Bee Gees e Peter Frampton no elenco. Será suficiente? Ela está se referindo a um filme que foi lançado no mesmo 78, mesmo ano do Febre de Juventude, com a participação dos Bee Gees e do Peter Frampton, incorporando os personagens que os Beatles tinham lançado no disco deles de 67, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Então tem essa versão cinematográfica desse disco, por assim dizer, que foi lançada nesse final dos anos 70. Talvez, por causa do lançamento desse filme na mesma época de Febre de Juventude, né, o filme foi lançado em abril de 78 nos cinemas, e o Sgt. Pepper's foi lançado em julho, talvez isso possa ser uma das razões pela qual o público da época, em termos de Beatles, preferiu assistir Sgt. Pepper's e não Febre de Juventude. Também podemos dizer que na época, em 78, os Beatles já estavam separados há quase 10 anos, e naquele momento eles estavam tanto quanto esquecidos, né? Não tinham o culto que tem hoje, né? Nos anos 80 é que os revivals de anos 60 no mundo todo vão trazer os Beatles de volta com muita força, e aí a supremacia deles vai de novo ser reforçada. E aí de lá pra cá a gente, né, vive um culto aos Beatles interminável. Ainda bem, né? Porque eles merecem. Bem, é difícil explicar as razões do fracasso do Febre de Juventude nas bilheterias. O pessoal o Bob Gale e o Robert Zemeckis comentam que na época de lançamento, a Universal resolveu destinar pouco dinheiro para gastar na publicidade do filme, na divulgação e no marketing. E o lançamento e a distribuição não foram dos mais felizes. Também a Universal cometeu alguns erros, né, o departamento de distribuição, e não soube lançar o filme direito. Por isso, ninguém foi aos cinemas, ninguém assistiu e o filme passou batido. Foi uma grande frustração, mas o Robert Zemeckis comenta que ele estava em casa, enchendo a cara, não, ele estava deprimido em casa, e aí o chefão da Universal, o Lew Wasserman, ligou para ele dizendo que passou o filme em casa para os netos. Os netos adoraram, ele adorou, e assim ele convidou o Zemeckis para fazer um segundo filme na Universal, que foi Carros Usados. Tá, aqui tá vivo. Carros Usados, Used Cars, de 1980, com Kurt Russell, belíssimo à frente do elenco, dirigido pelo Zemeckis novamente, produzido pelo Spielberg, com Gale também no roteiro. Bom dia! Aposto que estão procurando um bom dia, mas que casal simpático. Sr. O'Hara, Rudy O'Brien, como vão? Eu tenho 4 portas aqui, deve ser o que querem. Dê uma olhada, eu volto. Como é que vai? Senhor e senhora. Rudy Garcia, pero eu estou encantado. Fiquem à vontade, olhem à vontade que eu volto logo, logo. Olá, como vão, senhor e senhora? Jackson. Rudy Washington Carver, o que vão querer? Querem este Cadillac? Vamos lá, ver. Um filme que eu também amo, mas que também foi um fracasso nas bilheterias. Ou seja, como eu falei agora há pouco, né? O Robert Zemeckis acabou fazendo 2 fracassos seguidos na Universal. Por isso a Universal deu um tempo dele, né? Mas a Universal não perderia por esperar. Em 85, o De Volta para o Futuro é da Universal também, e aí compensou tudo, né? Porque o estúdio com certeza percebeu que tinha valido a pena investir no jovem diretor Robert Zemeckis. Pois é, gente, mas em meio a tanto brilho de Febre de Juventude, o brilho do Spielberg como produtor e o brilho do Zemeckis como diretor e do Zemeckis e Bob Gale como roteirista, também não seria o mesmo se o filme não tivesse ao seu lado um elenco fantástico. Então agora eu queria falar desse elenco maravilhoso. No documentário eles comentam que a Carrie Fisher estava cotada para o filme e chegou a ficar no filme durante 15 minutos, mas eles não explicam que personagem que ela faria, né? Talvez a Rose, né? A pequenininha malucada, não sei. Mas o fato é que ela não fez o filme. Então vamos falar de quem fez o filme, né? Um elenco incrível que acabou também não fazendo muito sucesso depois do filme, né? Bom, encabeçando o elenco a gente tem a Nancy Allen, que aparece aqui, né? A loirinha americana. Nancy Allen, nascida em 1950, que já tinha então 27 anos nas filmagens do Febre de Juventude, né? O filme foi filmado em 77. E ela vinha de um grande sucesso, que era o filme Carrie, A Estranha, de 76, onde ela interpreta a perversa adolescente Chris, né, a grande vilã do filme. Filme dirigido pelo Brian De Palma, com quem Nancy Allen foi casada entre 79 e 84. Né, ela foi dirigida pelo Brian De Palma várias vezes, né, no Carrie a Estranha, depois em 78 no filme Home Movies, que foi um fracasso do De Palma, e depois em 2 grandes sucessos do De Palma, ela já casada com ele, era a musa dele, né, nos filmes Vestida para Matar em 80 e Um Tiro na Noite em 81, onde ela contracena com John Travolta.
Além disso, a Nancy Allen também esteve em 1941, Uma Guerra Muito Louca, né, esse filme que eu falei agora há pouco do Spielberg. E depois apareceu em algumas outras produções. Talvez a mais famosa foi Robocop, em 87, né, onde ela interpreta a assistente, né, do protagonista, do Peter Weller, o policial que depois se transforma no Robocop, né, na primeira versão do filme, né, de 87, do Paul Verhoeven. A Nancy Allen depois também desapareceu um pouco, fez alguns trabalhos, mas acabou também não continuando com muita força a sua carreira. Mesmo assim, é uma atriz muito interessante e brilha muito no Febre de Juventude, né, com esse papel que ela faz, a Pam Mitchell, né, a jovem romântica e que acaba se revelando muito mais apaixonada pelos Beatles do que a gente achava. No elenco masculino, a gente tem dois personagens interessantes, que são os dois personagens masculinos mais fortes do filme. O personagem do amalucado Tony Smerkel, interpretado por Bob DeSico, um ator que também jovem na época do filme, que estreou com Febre de Juventude, depois fez alguns filmes importantes. Ele também aparece em 1941, fez A Agonia e Glória do Samuel Fuller, fez uma participação em Splash, Uma Sereia Minha Vida, mas também não é um ator que teve uma carreira muito extensa, né? O Bob DeSico. Já o Mark McClure, que faz o outro personagem, o personagem nerd, né, o Larry Du Bois, é um ator é um ator adolescente, né, já era um ator adolescente, famoso em séries americanas, chegou a fazer um filme na Disney, que é o Freaky Friday, Um Dia Muito Louco, ou Se Eu Fosse Minha Mãe, em 76, contracenando com Jodie Foster, né, ele faz o par romântico adolescente da Jodie nesse filme, e depois ele surge em Febre de Juventude. Mas o papel que acabou tornando ele mais conhecido em termos de cultura geek foi o jornalista de Superman, né, da série da época, né, o Superman de 78. Então ele aparece nos 4 filmes daquela franquia, né, da primeira franquia do Superman naquele momento. O Superman 1, 2, 3 e o 4. Então Mark McClure interpreta o fotógrafo Larry, né, que é um personagem pequeno, mas que aparece nessa tetralogia do Superman. E também ele aparece no De Volta para o Futuro, né? Ele é o irmão do Marty McFly, né? Um dos irmãos, né? O Marty McFly tem um irmão e uma irmã, e o Mark McClure é esse irmão que aparece então depois na trilogia De Volta para o Futuro. No elenco feminino temos também a surpreendente Susan Kendall Newman, que veio a ser filha de Paul Newman, né? Ela é filha de Paul Newman com Jack Witt, não com a Joanne Woodward, né? A atriz com quem depois o Paul Newman teve vários filhos. Então, Susan Kendall Newman, né, por incrível que pareça, filha de Paul Newman, fez apenas 3 filmes como atriz, sendo que o segundo é Febre de Juventude e o terceiro é A Cerimônia de Casamento, do Robert Altman, no mesmo ano de 78. Em 1980, o Paul Newman dirigiu um telefilme chamado The Shadow Box, e a Susan Kendall Newman foi uma das produtoras, inclusive indicada ao Emmy na época por esse telefilme. Depois disso, ela se dedicou a causas humanitárias, e pelo que eu pesquisei na internet, ela ainda hoje é uma militante e ativista e trabalha com causas humanitárias, envolvendo prevenção a álcool e drogas, também causas familiares, envolvendo cuidados com crianças, etc. Então ela acabou indo por esse caminho, né, em vez de desenvolver a carreira de atriz. Bem, agora falando de 2 atrizes maravilhosas no filme que infelizmente já faleceram, né, desse elenco jovem de 8, são 8 personagens básicos, né, no Febre de Juventude. Desse elenco de 8, 2 atrizes já partiram, né, para outra dimensão. Uma delas é a Teresa Saldana, uma atriz que eu gosto muito, que nasceu em 20 de agosto de 54, teria acabado de completar 67 anos agora, mas ela faleceu em junho de 2016, aos 61 anos, de pneumonia, vítima de pneumonia. Essa atriz, que tem origem latina, né, ela interpretou um personagem interessante no Touro Indomável, né, o grande filme do Martin Scorsese, em 80, e depois aconteceu uma tragédia na vida dela, né? Ela era apresentadora de um programa de rádio, na rádio americana no começo dos anos 80, e de repente um maluco, começou a persegui-la com mensagens, começou a mandar mensagens assustadoras, e eis que de repente, um belo dia, em plena luz do dia, numa praça cheia de gente, o homem se aproximou dela e esfaqueou ela 300 mil vezes. Ela foi esfaqueada em praça pública, com várias testemunhas, até que um homem foi lá e arrancou o agressor, né, impedindo que ele matasse a atriz. Mas ela ficou extremamente ferida, né? Foi um processo de recuperação, foi uma grande tragédia na vida dela, ela quase morreu, né? Depois dessa tentativa de homicídio, desse fã alucinado. E essa história foi contada num documentário, num telefilme de ficção, né? Um telefilme contando a história dela, que se chama A História de Teresa Saldana, Victims for Victims, de 84, onde ela interpreta ela própria, né? Ela interpreta o papel dela mesma, né? A atriz que recebe as facadas e que, após esse acidente, ela se recuperar, ela começa também ela funda uma organização dedicada a proteger e ajudar vítimas de violência mundo afora. Isso foi um trabalho que ela desenvolveu até ela morrer, né? Muito tempo depois, ela acabou morrendo de pneumonia, décadas depois do ataque, né? E ela também continuou trabalhando como atriz, fez bastante coisa como atriz, mas sem deixar de lado esse trabalho humanitário dela,
a partir do que tinha acontecido com ela, né? Ela quase morreu pelas mãos desse agressor, né? Um caso assustador, mas que ocorreu, né? Enfim, no filme Febre de Juventude, Teresa Saldana interpreta a fotógrafa obstinada Grace, uma das personagens mais legais também do filme, com a qual eu me identifico muito. E a outra atriz que já faleceu é a engraçadíssima Wendy Jo Sperber, que era a mais novinha do time, né? Ela nasceu em 58, tinha, portanto, 19 anos na filmagem do filme. E ela morreu em 2005, aos 47 anos, vítima de câncer de mama. A Wendy Jo Sperber estreou em Febre de Juventude, depois ela faz uma ponta em Carros Usados, do Robert Zemeckis também. Aliás, o Mark McClure também faz uma ponta no Carros Usados, eu esqueci de falar. A Wendy Jo Sperber também aparece no De Volta para o Futuro, ela é a irmã do Marty McFly, né? Então, quer dizer, o Marty McFly é o Michael J. Fox, e os irmãos são interpretados então por Mark McClure e Wendy Jo Sperber, atores que o Zemeckis tinha descoberto, né, digamos assim, no Febre de Juventude. Então ela faz esses filmes. Também ela apareceu em muitas séries de TV, sempre na chave da comédia, né? Uma grande comediante. Ela atuou, por exemplo, na Recruta Benjamin, na série de TV inspirada no filme, né? Que no filme a Goldie Hawn fazia a Recruta Benjamin. E na série de TV, que não tinha a Goldie, a Wendy Jo Sperber participou de alguns episódios, né, também. E também apareceu em outro programa de TV de comédia, que era o The Stockard Channing Show, que era estrelado pela Stockard Channing, a atriz que fez Grease. E por falar em Grease, a Wendy Jo Sperber aparece, né, no currículo dela, ela participou de Grease como dançarina, né, nas cenas do grupo de dança, né, no baile e tal, mas é uma ponta, né, também, como uma dançarina. E ela fez vários trabalhos também, uma atriz muito interessante, muito querida pelo público americano. No Brasil ela não é muito conhecida, né, mas lá sim, ela foi muito conhecida, muito querida pelos americanos, e para eles foi uma grande tristeza quando ela morreu, né, depois de anos lutando contra o câncer de mama. Inclusive ela também se envolveu em causas humanitárias em relação a pessoas com câncer e tal. Ela também trabalhou com isso. Existe um documentário sobre ela, The Show Must Go On, que conta a sua história, dirigido pela Betty Murphy. Fazendo par com a Wendy Jo Sperber no filme Febre de Juventude, temos o ator Ed Deason, que interpreta um outro alucinado, né, um nerd de carteirinha, que concorre com ela para ver quem é mais fã dos Beatles, né, num comportamento desvairado mesmo, né. Ed Deason, que interpreta o Richard Ringo Klaus, né, no filme, e que estreou em Febre de Juventude também, mas que é uma figurinha carimbada, ele tem uma cara muito marcante, né, um cara muito engraçado, que faz mais ou menos sempre um papel parecido, né, do nerd trapalhão, vamos dizer assim. No mesmo ano de Febre de Juventude, ele fez Grease, o filme, né, então ele tem um personagem mesmo, que é o Gene, né, um personagem que já existia na peça original, na qual o filme Grease é baseado. Ele fez Grease, Grease 2, e outros filmes também, como Loucuras em Plena Madrugada, contracenando com Michael J. Fox, né, um dos primeiros trabalhos do Fox. E ele também aparece na série Punk, A Levada da Breca, que marcou época aqui no Brasil, porque o SBT exibia essa série nos anos 80, né? Enfim, Ed Deason é um outro ator que marcou muito em Febre de Juventude. E temos, por fim, né, o último ator, o oitavo, é o garoto Christian Jutner, que era um ator mirim naquele momento, um ator que também tinha feito várias séries de televisão, já era figurinha carimbada nos anos 70, fez alguns filmes da Disney. Ele é quase uma versão masculina da Jodie Foster na época, né? Também loiro, sardento, de olho claro, como ela. Fez alguns filmes da Disney, por exemplo, O Retorno na Montanha Enfeitiçada, em 77, logo depois ele fez Febre de Juventude, mas é um ator que largou a carreira, né? Em 80, aos 16 anos, ele encerrou sua carreira de ator. No Febre de Juventude ele interpreta o garoto Peter, né, que tem um visual tipo Beatles, e que o pai dele, né, que é uma figura autoritária, quer que ele corte o cabelo, porque acha que o cabelo dele, à la Beatles, é cabelo de menininha. Interessante, né? E o áudio do filme? Faltou falar do áudio. Bom, eu já falei que a dublagem do filme é espetacular. Eu queria ser uma mosquinha para acompanhar as sessões de gravação de dublagem desse filme, que deve ter sido incrível, né? Um show dos atores dubladores, né? Temos o Elcio Romar, ator clássico de dublagens da Herbert Richards, que faz o Tony Smerkel. O Niso Neto, que interpreta o amalucado Richard Ringo Klaus. A Marília Pader, também um nome clássico das dublagens clássicas, que faz a James. E a Vera Miranda, também uma voz maravilhosa, que faz a Grace. Entre outros, né? O elenco todo de dublagem desse filme é incrível. Inclusive o Orlando Drummond, recém-falecido, também faz algumas vozes do filme. Me deixa em paz. Você aí, sintonizado até agora, eu vou verificar dando duas entradas no programa de Ed Sullivan pro primeiro que me ligar dizendo qual dos Beatles é canhoto. Oh, meu Deus! Tem o número 3, vai dar ganhar. Eu sei! O telefone ali! Para o carro! Para o carro! Não, por favor, para o carro! Para o carro! Quer parar esse carro, senão eu pulo! Não, continue nele!
E além disso temos, é claro, a trilha sonora com os Beatles, como não poderia deixar de ser. São 13 canções clássicas dos Beatles, né? Todas gravadas até aquele momento de 64, né? Óbvio que não aparecem canções que eles fizeram depois. E as 13 canções são muito bem inseridas na trama, inclusive não estão à toa naquelas horas, né? Se a gente parar pra prestar atenção nas letras das músicas dos Beatles, cada vez que uma música entra no filme tem a ver com alguma coisa que está acontecendo ali, né? O caso da música Money, From Me to You, Twist and Shout, entre vários outros exemplos, que tem tudo a ver, né? Elas são colocadas no filme de acordo com o que está acontecendo na narrativa, quase como um comentário. Muito bom, né? Enfim, gente, por tudo isso, Febre de Juventude é uma diversão sempre maravilhosa. Como diria o Alan Carr, produtor do filme Grease, em um dos documentários sobre Grease, ele comenta no final do documentário: Grease é um filme que a gente sempre se diverte quando revê. Eu me diverti ontem à noite. Hahaha, ele fala. Então eu digo a mesma coisa. Hoje eu tô gravando esse programa e posso dizer de cadeira que toda vez que eu revejo Febre de Juventude eu me divirto muito. Eu me diverti ontem à noite. E toda vez que eu revejo o filme também, eu me transporto magicamente para aquela noite de 9 de agosto de 86, quando eu vi o filme pela primeira vez com minha irmã e meu pai eterno bitomaníaco e que me ensinou a amar os Beatles. Isso me faz lembrar uma frase da Paula Dipp, da jornalista, acho que foi ela que falou isso, que os Beatles são como papai e mamãe. A gente cresce, a gente nasce e os ama e vai crescendo e continua a amá-los, aí a gente cresce um pouco mais e vai descobrindo que eles têm uma série de defeitos, mesmo assim a gente continua a amar. Até a próxima!